Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Janara Viana. Vai mais um vídeo para a galera do sexto ano, turma 600 e 601. E aí pessoal, tudo bem? Desejo que todos estejam bem. Eu estou bem, logo logo estaremos juntos se Deus quiser. Então, meus amores, como eu falei no vídeo da semana passada, né, sobre o término aí do livro 2, finalizou o capítulo 10, mas analisando aqui todo o livro de vocês, eu estou devendo aí a correção do capítulo 9, né? Então, nesse vídeo, eu vou fazer a correção das questões da apostila de vocês do capítulo 9, beleza? Então, segue aí comigo, iniciando essa correção na página 79, tá? Que tem aí, ó, tem um texto falando das estações do ano, né? Como elas são definidas, como elas são formadas. Quero que vocês depois dêem uma olhada aí para recordar aí esse texto. E tem algumas questões relacionadas a esse texto, tá bom? Então, na primeira, tem até um desenho aí, né, dessa formação aí das estações. A primeira questão diz o seguinte: o que provoca as diferentes estações do ano? A resposta é a seguinte: as estações do ano são provocadas pela esfericidade do planeta, pela inclinação do eixo da Terra e pelo movimento de translação, ok? Na número 2, o que se pode dizer das estações do ano conforme letra A localização em diferentes hemisférios, norte e sul. Então fica o seguinte, tá? As estações do ano são opostas em relação aos hemisférios. Quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. Quando é outono no hemisfério norte, é primavera no hemisfério sul e vice-versa, tá? Então vai ser sempre o contrário. Em um hemisfério vai estar acontecendo uma estação, no outro hemisfério uma outra estação. Nesse mesmo número 2 tem a letra B, né? Que pergunta sobre a latitude. As estações do ano são bem definidas nas regiões localizadas dos trópicos e os círculos polares, próximo ao Equador. As variações entre as estações do ano são poucas definidas, ok? Então, na página 79 são essas questões, a 1 e 2, né? A 2 é composta de A e B, então está sendo feita aqui a correção para vocês. Vamos direto para a página 86 da apostila, onde vem como título, explore seus conhecimentos. Número 1, está pedindo para definir, né, a diferença aí de tempo e clima. Então, vai ficar o seguinte: o tempo é o estado momentâneo, né, dias das condições atmosféricas, influenciado pela temperatura e pela pressão atmosférica, além da umidade de ar e da quantidade de precipitação. Como eu falei lá no conteúdo, quando eu falei do assunto, clima e tempo, falei para vocês que existe uma certa confusão, né? Até mesmo por falta de conhecimento, achar que é a mesma coisa, e não é. Por isso que a questão pede para diferenciar. Já clima depende da manutenção de condições atmosféricas ao longo dos anos, além da localização da superfície terrestre, da altitude e da presença de correntes marítimas, tá? Então, aí tá a diferença de tempo e clima. Na questão 2, o que é atmosfera e qual a sua importância para a vida do planeta? Vamos lá. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Ela é fundamental para reter o calor e manter as temperaturas médias do planeta, garantindo a vida terrestre. Além disso, essa camada, né, protege a Terra de colisões de meteoros, uma vez que a maioria deles se desfaz ao entrar em contato com o planeta, tá? Então tá aí, ó.
a explicação do que é a atmosfera e a importância dessa camada aí para a vida no planeta Terra. A questão 3 é: em viagem de avião, alguns dados são divulgados durante o voo, como a altitude. Esses aviões comerciais voam a cerca de 11.000 metros de altitude máxima e as temperaturas lá em cima são negativas, podendo chegar a menos 50 graus. Na questão A, da número 3, pergunta o seguinte: em que camada da atmosfera esses aviões circulam na maior parte do tempo? Lá na página, galera, da apostila de vocês, na página 75, tem o desenho que mostra a divisão dessas camadas, tá? E respondendo aqui a pergunta em que camada da atmosfera esses aviões circulam, é na troposfera, tá? Então, vocês podem voltar lá na página 75 para vocês verem a divisão dessas camadas através do desenho que tem lá. Mas a resposta é troposfera. B, explique por que as temperaturas são tão frias nessa camada. Na troposfera, quanto maior a altitude, menos a temperatura. Nessa camada, as temperaturas diminuem cerca de 6,5 graus Celsius a cada quilômetro, ok? Por isso que a pergunta diz: por que as temperaturas são tão frias nessa camada? Tá aí a resposta para vocês. Questão 4, tá? É pessoal essa resposta. Vocês vão olhar lá no conteúdo, aonde fala sobre massa de ar, corrente marítima, tá? Clima, e vão responder essa questão. A questão 4, a letra A do número 4, tá? É uma questão que vocês vão responder com as próprias palavrinhas de vocês. Na letra B, qual a influência da vegetação na temperatura? Moleza essa, nós falamos bastante durante aí a explicação do conteúdo. Nos locais onde há concentração de cobertura vegetal, a luz e o calor solar, não incide diretamente na superfície e as temperaturas ficam mais amenas. Onde não há vegetação, a radiação solar incide diretamente na superfície, aquecendo-a ainda mais. Quando eu falei desse conteúdo, eu falei para vocês da importância dessa cobertura vegetal, Então, quando tem a cobertura vegetal, a radiação, ela não chega exatamente, A vegetação, ela serve como uma proteção. Então, ela diminui a incidência direta da radiação solar, Quando não tem, ao contrário, A radiação não tem proteção, por causa da falta da vegetação, ela incide diretamente, a luz solar. Na questão 5, tem aí uma imagem, uma fotografia. Considerando o que você viu nesse capítulo, explique a existência de neve apenas nos picos dessa forma de relevo. A forma de relevo é a que está sendo representada na fotografia, tá? Então, vamos à resposta dessa questão aí. A existência de neve se justifica pela grande altitude que o pico atinge, A gente observa aí pela altura desse pico aí através da fotografia. Quanto maiores as altitudes, menores as temperaturas, tá? Questão 6. Também tem uma imagem para vocês analisarem. Observe a ilustração a seguir, depois descreva a imagem e com base nos elementos que ela retrata, explique como o relevo se relaciona à circulação de massa de ar, Então, vocês, através aí dessa imagem, dessa ilustração, tem como ver o relevo e toda a circulação de massa de ar. Então, vamos aí à resposta dessa questão. A forma de relevo mostrada no centro da imagem dificulta que as massas de ar úmidas vindas do oceano atinjam o interior com chuvas. Estas acabam precipitando mais intensamente na vertente voltada para o litoral. É justamente o que mostra a ilustração, Ela vem, se depara com o relevo, com a
a altura do relevo, e aí ela começa a fazer um outro caminho, né? O relevo ele acaba impedindo essa massa de ar. Então é só olharem aí, caso tenha ficado alguma dúvida, só prestar atenção na imagem, tá? Para poder entender melhor. Questão 7. Qual o tipo climático predominante no interior do Nordeste brasileiro? Tá? Vamos lá. O clima predominante é o semiárido, caracterizado por chuvas irregulares em menores quantidades ao longo do ano. Tá? Isso é muito comum acontecer na região Nordeste do Brasil. Nessa número 7 também tem uma outra questão. Em que outras regiões do mundo esse clima pode ser encontrado, tá? O clima semiárido ele não é encontrado somente no Nordeste brasileiro. Tem outras áreas no mundo que se encontra esse clima. Então, vamos lá. O clima semiárido também ocorre no norte da África, no Oriente Médio e em partes da Austrália e dos Estados Unidos, tá? Então, são os locais, né? São as regiões onde também se encontra o clima semiárido, beleza? Seguindo na página 88, questão 8. Sobre os grandes tipos climáticos, analise a alternativa correta. Então, de novo, outra questão falando aí de tipos climáticos. Bom, tem 5 opções na número 8, tá? A questão correta a opção correta dessa questão é a letra D, onde diz o seguinte: o clima temperado distingue-se por contrastes sazonais de temperaturas e amplitude térmica muito maiores que a dos outros climas da zona intertropical, ok? Então, das 5 opções da questão 8, a letra D é a correta. Tem aí uma outra opção, questão 9, né? Observe o mapa Mundo Tipo Climático, página 82, que pergunta o seguinte: que tipo de clima predomina no Brasil e quais são suas características? Vamos lá, gente. Muita calma nessa hora, porque nós vamos falar de 3, tá? 3 tipos climáticos predominantes dentro do Brasil. Então, vamos lá. No Brasil, predominam os tipos climáticos equatorial. Qual é a característica desse clima? Temperatura alta e chuva abundante durante praticamente o ano todo. Esse é o primeiro tipo climático encontrado no Brasil. O segundo é o tropical. Qual é a característica dele? Menos quente e chuvoso que o equatorial, possui 2 estações do ano bem definidas, verão chuvoso e inverno seco, tá? Tem também, aliás, eu falei 3 não, são 4, tá? O semiárido, caracterizado aí por irregularidade de distribuição de chuva, e o subtropical, que é encontrado ali na região sul do Brasil. Verões quentes, chuvas bem distribuídas ao longo do ano e invernos frios, chegando até a nevar em algumas ocasiões, né? A gente sabe que na região sul tem áreas aí, a área dentro da região sul que chega a nevar em algumas ocasiões, tá? Então, esses são os principais tipos climáticos encontrados dentro do Brasil: equatorial, tropical, semiárido e subtropical, ok? Questão 10. Tem aí 4 climogramas, tá? O climograma é um importante instrumento para apresentar as características climáticas de um lugar, avaliando o comportamento de temperatura e das precipitações ao longo das estações do ano. Relacione os climogramas a seguir com seus respectivos tipos climáticos. Então, nós temos aqui 4 na página 88, na questão 10. O primeiro diz o seguinte: letra A, equatorial. B, né? O segundo, B, desértico. O terceiro, C, temperado. D, que é o 4º climograma, tropical. Embaixo dos climogramas tem aí os quadradinhos, tá? Que nós vamos fazer a correção disso aí, tá? Será que tá batendo a informação que tem acima, as letras, né, correspondentes aos tipos climáticos com cada climograma? Vamos verificar? Então, vamos lá. Nesse primeiro, aonde está escrito A equatorial,
não é esse tipo climático. A resposta vai ser letra D, tropical. Então, vai no primeiro quadradinho e coloca a letra D, ok? No segundo climograma, tem como resposta aí B, desértico. Só em analisar, em olhar o climograma, o segundo climograma, a gente percebe que isso não está correto. A resposta correta que vai entrar aí é a letra A, equatorial, tá? O terceiro climograma, tá? Tem letra C, temperado. Olha o climograma, galera. Quase vazio, né? Só tem uma margenzinha de ocupação. Então, isso aí não vai ser temperado. Vai ser o quê? Letra B, desértico. E o quarto e último, né, que tem como D, tropical, tá? A resposta correta é letra C, temperado, ok? Então, fica assim, D, A, B e C. A sequência da resposta correta é essa, ok? 11. Tem uma questão falando do Protocolo de Montreal, né, que é considerado um dos bem-sucedidos da história, de prescrevendo as obrigações em 1970 países signatários. Esse é um acordo estabelecido para metas de... Então, tem 5 opções. E a resposta correta desse número 11, né, que fala aí de estabelecimento, protocolo de estabelecimento de metas para resposta, eliminação das substâncias prejudiciais à camada de ozônio, a qual funciona como um filtro ao redor do planeta, que protege os seres vivos dos raios ultravioleta. Então, a resposta correta é a letra A, beleza? Direto para o número 12, página 89. Tem aí um mini texto, né? Tá pedindo para fazer leitura e responder algumas questões relacionadas a esse texto. O que são eventos extremos? Dê exemplos retirados do texto. Então, isso aí vocês podem também retirar do próprio texto. Mas vamos lá, tá? Eventos extremos são aqueles que não condizem com o clima de determinado lugar e causam grande impacto no ambiente e na vida dos seres vivos, como ondas de calor muito forte, aumento dos furacões, secas na Amazônia e alagamentos, tá? Esses são os chamados eventos extremos. B, questão B. Os eventos de seca que vêm ocorrendo na Amazônia não são características dessa região. Considerando o tipo de clima predominante na Amazônia, explique por que se trata de uma anomalia. Resposta: o clima da Amazônia é o equatorial, caracterizado por chuvas abundantes e altas temperaturas durante o ano todo. Portanto, os eventos de seca constituem uma anomalia. Perfeito? Letra C. Quais são as principais causas e os responsáveis pelos eventos descritos no texto? Tá? Lembrando que todas essas questões se referem aí à questão 12, hein? Não esqueça disso. Então, tem dúvida, passou algo despercebido, volta ao texto aí. O aquecimento global, que vem causando mudanças climáticas em todo o planeta. Isso se dá à razão da ação danosa dos seres humanos no ambiente, sobretudo pela emissão de grandes quantidades de dióxido de carbono, que intensifica o efeito estufa e provoca o aquecimento global. Beleza? Letra C corrigida. E tem a última aí, né? A letra D. A última questão aí, que é uma questãozinha de pesquisa, tá? É AP. Vocês vão pesquisar aí com calma para responder. Beleza, meus amores? Então, espero mais uma vez ter ajudado aí com a correção dessas questões. Caso tenha passado alguma coisa, despercebido, enfim, ficou com dúvida, entre em contato com o Tia Arli, tá bom? Beijo no coração, até breve, se Deus quiser.